Opa! Boa noite, meu amigo. E aí, Siri? Como é que tá? Tranquilo? Tamo aí, né? Estamos aí nessa, Levando. nessa pandemia, né? Coisa que ninguém imaginava que ia acontecer, né? Tem a pandemia e tem o pandemônio, né? Ter um pandemônio, verdade, cara, verdade. Como é que está passando aí essa pandemia, esse momento de isolamento? Cara, eu já tive pior, porque eu fiquei um tempo sem os meus filhos. Meus filhos são pequenos, eles estavam com a mãe em outra cidade. Aham, E aí foi chato, foi difícil assim, porque eu sou muito ligado a eles. Não sabia quando eu veria, estavam numa cidade distante. aham, Mas aí entendi. peguei, e aí estão comigo agora. Legal, bacana, que Aí bom. é aquela coisa de filho pequeno. Você tem filho pequeno? Não tenho não, não tenho Não. não, não tenho não. Mas aí, o cenário bom aí, hein? Bonito, o É, lugar. rapaz, aqui tem coisa boa aqui. Meu amigo, mas ó, antes de qualquer coisa, tá? Te agradeço muito pelo seu investimento aqui, investimento do seu tempo, né? Por, enfim, né, colaborar um pouquinho aqui com seus conhecimentos, com as suas reflexões. Acho que vai ser bacana também. Então, mais uma vez, te agradecendo por aí, enfim, né, por esse papo aqui com a gente. Não te conheço pessoalmente, mas virtualmente já é um passo. Daqui a pouco a gente te dá um abraço aí, a gente se encontra por aí. É isso. Quando for possível. Verdade. Meu amigo, antes de a gente começar a bater um papo aqui, te apresentar e tudo mais, deixa eu só apresentar o que é isso aqui, né? Esse quadro aqui que eu venho fazendo desde o começo de março, né? No meado de março, ali mais ou menos. Que é o quê? Isso é o Siri na Live, né? A gente, nesse momento de pandemia, as pessoas só estão falando, né, do coronavírus, e isso é bom, né? É fundamental para as pessoas cada vez mais estar conscientes do que está acontecendo. Porém, eu acho que é um momento também, que eu percebi que é um momento que a gente pode falar de outras coisas, porque a rotina da vida, né? Acaba que a gente sabe que as desigualdades estão ali, certos temas estão ali, mas a rotina não deixa a gente refletir, né? E aí eu estou usando mais ou menos aqui toda segunda, quarta, quinta e sexta para falar de diversos temas, para a gente fazer umas reflexões, né? Com pessoas, assim como você, enfim, né? E aí te agradecendo mais uma vez. E esse é um pouco do Siri na Live para quem está chegando aqui. E Tá? na terça-feira tu faz o quê? Cara, na terça-feira eu faço no Facebook, que é o Ah, Papo com o Siri, que eu falo entendi, só de política, aí não é com ninguém. Aí meio que eu vou trocando ideia com a galera ali e falo do cenário entendi. municipal, estadual e federal, sabe? Aí eu faço essa Achei que dinâmica. terça-feira tu viu o Alan Santos no Terça Livre. Ai, não vi, não tem como não. É. E ontem teve, parece que ontem teve Ontem teve visita, né? um combo, teve visita lá, Teve verdade. visita. Teve visita. Verdade. Não é mais o japonês, mas continua assustando. Boa. Meu amigo, deixa eu te apresentar aqui, por quê? Só para te falar uma coisa. Quando eu lancei nossa arte, eu botei ali uma caixinha de perguntas. Sim. E aí tiveram diversas perguntas aqui. Então, quando eu for falando contigo, eu vou olhar para cá para fazer as perguntas, porque o computador está aqui, entendeu? Vamos Para manter nessa. aqui um roteiro, tá? Então vamos Beleza. lá. Tá, Anotei vamos aqui, lá. ó. Francisco Bosco, né? Nosso querido Chico Bosco, é filósofo, colunista, ensaísta, letrista e compositor brasileiro. Formado em jornalismo pela Faixa, é doutor em teoria literária pela UFRJ e é apresentador do Papo de Segunda no canal GNT. Filho do cantor e compositor João Bosco e da artista plástica Ângela Bosco. É um pouco disso, tá certo? Tá certo. Basicamente, tem umas coisas que eu acho interessante nessa apresentação. Isso é o que? O Wikipédia? É, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, eu peguei dos dois lugares, o Wikipedia também. Então esse é o Siri apresentando Chico Bosco. Se apresenta aí agora. Eu gostei, é porque normalmente se referem a mim ou como filósofo ou como poeta. E são duas coisas que eu não sou exatamente, mas eu sou profundamente. Então Gostei. é uma espécie de mal-entendido muito agradável, assim. Começando pelo poeta, eu comecei a minha trajetória nas letras, assim, na vida do espírito, digamos assim, tanto privada quanto publicamente, como poeta. Eu comecei muito cedo escrevendo poesia, foi o Uhum. primeiro gênero assim a que eu me dediquei. Era um grande leitor de poesia. Eu sou recordista, provavelmente mundial, de uma tradição semi-oculta da literatura, que é a dos livros renegados pelo autor. Que são aquele livro assim que, passado um tempo, todo autor quer esconder, sabe? Você vai lá e pega. Se você encontra um, você pega, queima. Vai na casa do amigo e surrupia, queima, sabe?
E eu era muito novo, cara. Quando eu comecei a escrever poesia, eu era muito novo. O que aconteceu? Aquilo era nos anos 90 Uhum. e tinha sido lançada uma máquina de impressão que tinha barateado muitos custos de produção do livro. E tinha uma editora no Rio de Janeiro que fazia uma parceria com os autores, assim, cada um casava ali 50%, e você ali com, 50 amigos, você pagava o que você investia no lançamento do livro, então você tinha um livro, barato. Uhum. E aí eu publiquei nessa brincadeira, eu publiquei 3 livros muito ruins, entendeu? Que só faziam sentido para mim, assim, para minha trajetória, eles são muito importantes, mas eu não tinha que ter publicado isso. Sim, sim. Mas o que acontece, o que é mais interessante disso, assim, já de uma perspectiva pública, é que tem algumas características do gênero poesia que depois migraram para o que eu faço no meu trabalho teórico, conceitual, abstrato, né? Uhum. Então, eu me considero como teórico, crítico, assim, sobretudo um leitor de mundo. Viu, Siri? Eu não me reconheço como um leitor, por exemplo, de crítica, de literatura, que eu deixei de ser há muito tempo. Eu me reconheço muito mais como leitor dos signos que estão no mundo. Leitor do amor, leitor da amizade, leitor das relações sociais, leitor das transformações técnicas, leitor de todo signo que está na experiência cotidiana. Eu tenho um livro que chama Banalogias. É um livro que eu gosto muito, que é isso, que é uma espécie assim, de semiologia do banal, de lógica do banal, sabe? Ali tem um ensaio sobre tatuagem, um ensaio sobre palavrões, um ensaio sobre apelidos. Então eu gosto... Meio cotidiano, né? Exatamente. Então até hoje eu gosto que me chamem de poeta, porque embora não seja propriamente verdadeiro, é verdadeiro no sentido muito mais profundo do que imagina quem me chama. E o outro equívoco também verdadeiro é filósofo. Eu não sou filósofo no sentido... A minha formação, como você falou, né, é em teoria literária e semiologia, mestrado e doutorado. Eu não penso assim a partir da história da filosofia, com os conceitos da filosofia, mas eu sou leitor de filosofia há mais de 20 anos. Há 25 anos que eu sou leitor de filosofia. Sim. E entre todas as definições de filosofia que eu conheço, tem uma que eu gosto muito e na qual eu me reconheço inteiramente, que é uma que diz assim, ser filósofo significa você ser capaz de mostrar que 2 coisas que parecem iguais, no fundo são diferentes, e 2 coisas que parecem diferentes, no fundo são iguais. Então, assim, o gesto de pensamento da filosofia é meio que um gesto de mostrar que o mundo pode ser muito diferente daquilo como ele se apresenta na superfície. Sim. E nesse sentido eu posso ser considerado um filósofo, entendeu? Entendo. Mas para terminar a apresentação seria o que eu sou mesmo e ninguém me chama, ensaísta. É o gênero que eu pratico, é ensaísta. Tá aqui. Tá aí. Mas, em geral, as pessoas, como eu hoje em dia estou na televisão e tal, esse gênero ensaio não é muito conhecido do público maior. Sim. É mais fácil chamar de poeta e de filósofo. Então, por isso que... E o que é um ensaísta? Desculpa te cortar. E o que é um ensaísta? Isso é uma ótima pergunta. O ensaio é um gênero, tá? Como o conto, como o romance, como a teoria, como a poesia. Só que ele é um gênero de pensamento abstrato, mas diferentemente da teoria, da tese teórica, por exemplo, o ensaio ele é mais leve, ele tem uma relação mais equilibrada entre a abstração e o concreto, sabe? Ele tem mais swing, ele é uma prosa de ideias assim mais agradável, ele tem uma certa relação com a crônica. Então é esse o gênero que eu pratico. Assim. E o ensaio surge historicamente no mundo, Siri, quando o modelo anterior, que era o modelo antes de surgir o ensaísmo, o que você tinha na filosofia era o gênero do tratado. O tratado correspondia a uma certa ideia do que era o pensamento, do que era a filosofia, que era uma ideia segundo a qual um filósofo era capaz de conhecer o mundo na sua totalidade. A ambição dos filósofos antigos era escrever um livro em que coubesse o sentido total do mundo. Tem livros pré-modernos assim que são grandes sistemas de pensamento, sabe? O ensaio, como gênero, ele é contemporâneo da modernidade como época histórica. E o que é a modernidade? A modernidade é o momento em que o ser humano passa a se dar conta de que o saber é infinito,
de que a própria experiência humana é finita. É nesse momento que os grandes astrônomos estão fazendo uma brutal revolução, Copérnico, Galileu, Giordano Bruno, mostrando que, na verdade, não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. O homem não é o centro do universo. O universo é regulado por leis físicas e não por um criador. Todo mundo foi para a fogueira por causa disso, né? Então, a modernidade é um tempo em que o mundo passa a se reconhecer como alguma coisa fragmentada, acidental, finita, sem totalização possível, histórica, e o ensaio é filho disso. Então eu me considero um filho desse momento também. Um filho da modernidade. Um filho da modernidade. Isso parece óbvio falar isso? Parece óbvio, mas não é. Porque não é assim. Grande parte do drama que a gente está passando hoje... É uma galera que quer voltar a enfim, né, os filósofos que colocavam assim, ó, nós temos começo, meio e fim, né? Nós sabemos o sentido da vida. Isso, porque esse mundo pré-moderno era essencialmente o mundo das grandes religiões monoteístas. E é um mundo assim em que você tem um conforto psíquico muito grande, porque tudo está dado de antemão, seria. Quando você vive no mundo da tradição, que é o mundo pré-moderno, você nasce já sabendo o que você vai fazer. Você nasce numa classe social específica e você não tem mobilidade social. Você nasce com um trabalho definido. Se você é filho de sapateiro, você vai ser sapateiro quando você crescer. Você tem que ser heterossexual. Você, entendeu? Por aí vai, etc e tal. Então, caixinha. Caixinha. Então é um mundo que não tem liberdade existencial, subjetiva. Não existia o livre pensamento, né? Mas o que você perde em liberdade, você ganha em conforto psíquico. Ora, assim como eu me considero filho da modernidade, tem muita gente que se considera órfão da modernidade, que não gosta da modernidade, que é órfão da modernidade. Então tá louco para arrumar um pai. Um pai, meu amigo, é sempre um pai é um tirano, de alguém que vai cuidar de você, mas é alguém que retira a sua liberdade. E quando você não tem mais os grandes pais religiosos, você arruma um pai, um mito. Você arruma um mito. Basicamente é isso. Sim, show de bola. Deixa aqui só uma coisa, antes de entrar para as perguntas, a gente também dialogar um pouco mais sobre isso. Eu não me apresentei, né? Para quem está chegando aí, eu sou o William Siri, moro em Campo Grande, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, subúrbio. Eu não sei se vocês estão ouvindo, o subúrbio é assim, tem cachorro aqui no lado, entendeu? E aí, meu irmão... Vão ficar latindo aqui sempre, mas o subúrbio tem isso, né? Todo mundo aqui pertinho e assim vai. Barulhinho bom. Barulhinho bom, exatamente. Barulhinho então, bom. Enfim, né? Eu faço parte de um coletivo chamado Tudo Numa Coisa Só, que também age aqui a partir da Zona Oeste. Então, esse é um pouquinho de mim. Meu amigo, muito bom, né? Porque, de alguma forma, você já coloca uma perspectiva do que nós estamos vivendo aí, né? Dessa briga, vamos colocar, né? Vamos colocar o antigo com a modernidade agora, e que uns querem voltar a isso, né? Podemos colocar os conservadores e a galera mais moderna, que é o progresso, enfim, né? Quer viver. Acho que tem muita coisa para a gente conversar. Vamos lá, deixa eu perguntar aqui, fazer uma perguntinha, para também ser fiel às pessoas que fizeram a pergunta a você. Vamos perguntar aqui. A primeira pergunta vem do Eduardo, tá? Que é o seguinte, ó. O seu pai teve Aldir Blanc como um grande parceiro nas composições e na vida. Você teve algum tipo de convivência com ele? Como você reagiu ao esquecimento da Secretaria de Cultura no momento da morte de grandes símbolos? Enfim, né, como os outros, Moraes Moreira, Ciro Pessoa, Rubem Fonseca. Faltou lhe prestar as devidas homenagens da Secretaria de Cultura, enfim, né? Então, são duas perguntas aí, uma relação contigo. Beleza. Antes de eu responder isso, que eu quero muito responder, só fazer uma pequena observação sobre o que você falou dos conservadores, né? Você tem razão. Só fazer uma precisão, que é o seguinte, muita gente não sabe, mas a tradição do conservadorismo, ela é muito bonita, muito rica, Siri. E eu considero que é muito importante para as pessoas de esquerda lerem a tradição do conservadorismo. Você tem conservadores que eu, por exemplo, aprendi muito com eles, assim. E alguns dos princípios e dos valores conservadores eu concordo, eu acho bons, tá?
para quem se interessar, essa tradição começa no pensamento europeu com um filósofo chamado William Burke, do século XVIII, que certamente é muito mais conservador do que eu acharia o razoável, mas ainda assim tem coisas muito importantes a dizer. No século XX tem um filósofo inglês chamado Michael Oakeshott, que para mim é um dos maiores filósofos do século XX, que é um conservador. Então, essa turma de extrema-direita hoje, que se diz conservadora, ela não faz justiça a essa tradição, ela não pode ser considerada filha dessa tradição. Eles devem ser chamados, com maior precisão, de reacionários. Tá? Sim, sim. Porque os conservadores, eles não são contra mudanças, contra o espírito universalista do liberalismo. Eles só querem que a coisa vá mais devagar. Devagar Sim. com a louça. Lógico, Entendeu? lógico. Sabe? Tem Desculpa, fala. Não, você, desculpa, eu que te cortei, perdão, pode falar. Sim, só para dizer isso, essa galera que está hoje no poder e tal, e a turma que apoia, eles são muito mais reacionários. Essa turma, eles são contra qualquer transformação mesmo, porque eles têm uma ideia de mundo, de que a origem do mundo ela é transcendental. Ela, em geral, eles têm uma perspectiva religiosa, monoteísta do mundo, e se você considera que o mundo tem um fundamento positivo, que não é histórico, que ele é transcendental, você considera que só é possível no mundo o que está ligado àquele fundamento positivo. Então, os 10 mandamentos, aquilo que está na Bíblia, etc. e tal. Então, você tenta restaurar, você tenta transformar o mundo contemporâneo, você tenta renegar a modernidade inteira e tentar voltar a uma época que, na verdade, nunca existiu. É uma espécie de utopia da cabeça deles. Eu lido muito com isso, cara. Eu sou, por exemplo, evangélico, né? Minha tradição toda, minha vida, minha família, e até hoje eu sou evangélico. E eu convivo muito com isso. Assim, às vezes, não é nem uma questão de conservadorismo, é algo surreal que é isso, né? Dialoga diretamente com o reacionarismo. Eu, como tu falou conservador, tô até um livro, Dostoiévski, que eu tô lendo agora, né? Que é um grande conservador. Tô lendo Crime e Castigo, é um grande conservador e muito bom. Um amigo meu ama, enfim. Isso é uma porrada. Tá até aqui vendo. E desculpa, só você falou que é evangélico, tá aí, você me dá a chance de eu também corrigir uma coisa, assim. Obviamente, não necessariamente uma pessoa que é ligada a uma religião monoteísta é um reacionário. Eu, por exemplo, tenho família católica e a minha mulher é católica, uma católica praticante. E, entretanto, é uma católica liberal, ligada ao que eu considero que é a ética profunda do catolicismo, que é uma ética do amor, uma ética da empatia, uma ética da solidariedade social, etc. E tal. Agora vamos à pergunta vamos lá. que me foi feita. Né? Em primeiro lugar, do ponto de vista pessoal, eu senti muito a morte do Aldir, tanto por ter perdido uma pessoa marcante na minha vida, quanto pelo sofrimento do meu pai. Eu acho que eu nunca tinha visto meu pai assim. Meu pai sofreu imensamente. Até hoje está sofrendo. É difícil para mim um pouco falar sobre isso. E eu cresci com um universo do Aldir muito presente na minha vida, né? Embora, assim, quando eu era criança, a amizade deles começou a se deteriorar e eles se afastaram durante muito tempo, né? Então, eu praticamente não tenho lembranças do Aldir quando era criança. Mas eu cresci e me formei para o mundo com as canções do meu pai, em que o Aldir é a presença espiritual ali junto com o meu pai. Né? Eu cresci com duas almas me formando, uma delas era o Aldir. E era uma pessoa que estava distante e com quem meu pai tinha passado a ter uma relação não só de afastamento, mas uma relação também de mágoa, aquelas coisas de amizade ou amor, quando, né? Nem eu conheço essa história direito, assim, para te falar a verdade. Talvez nem eles soubessem direito o que aconteceu. Mas ficaram afastados durante muito tempo, só que, para mim, aquilo era uma presença muito forte, né? E no começo da minha vida adulta, eu fui uma das pessoas, uma das duas pessoas, que se engajaram muito na tentativa de fazer com que os dois reatassem a amizade. Eu do lado do meu pai e o Ginga do lado do Aldir. Pode ser que mais gente tenha participado disso e que eu não me lembro, mas eu e o Ginga fomos duas pessoas muito ativas nisso. E então, de certa maneira, eu fui um dos responsáveis pela promoção da volta da amizade, né? E depois da parceria também. E a partir desse momento eu conheci o Aldir pessoalmente, né?
E aí pude desfrutar da figura humana extraordinária e reconhecida por todo mundo. Um cara, talvez o cara mais afetuoso e generoso que eu conheci, com um humor também extraordinário e uma humanidade muito suburbana. Uma certa brutalidade afetiva, muito afetuoso, mas não é um afeto muito elaborado, assim, é um afeto muito cru, um cara que chorava muito, sabe? Uma vez ele fez uma declaração de amor e amizade pra mim que terminou com uma cabeçada no meu peito, cara. Que eu fiquei até sem ar, cara. O cara me deu tipo Zidane, o cara me deu eu te amo, caralho. Bum! Era meio ao dia. E, bom, tirando a dimensão pessoal, é um gênio, né? Foi um gênio, assim, um dos maiores letristas da história riquíssima da canção popular brasileira, né? Sob alguns aspectos, eu considero que é o maior. Assim, acho que ninguém tem um inconsciente tão poderoso quanto o Aldir, assim, aquelas imagens dele e a capacidade de transformar melodias muito acidentadas em curvas suaves, sabe? Tudo, aqueles sambas do meu pai, assim, linha de passe, umas coisas assim que é difícil letrar, cara. Ele botava letras que são letras que, ao mesmo tempo, chamam muita atenção para si, tem uma carga semântica, imagética muito forte, né? Mas é fácil pra caralho de cantar. E isso é foda, porque letrista é letrista. Letrista não é poeta, entendeu? Letrista serve a canção. A canção tem que estar redonda e, se possível, as pessoas têm que assoviar, têm que saber cantar, aquilo tem que ter embocadura. E, porra, é foda quando o cara, ao mesmo tempo, é poeta e letrista dentro da canção. É pouca gente que faz isso. Aí é coisa pra Caetano, Chico Buarque, Noel, o Aldir. São esses caras, assim, muito grandes, né? Então o Aldir era um cara imenso, cuja presença concreta, física, a gente perdeu. Sim. E aí, sobre a Secretaria de Cultura e que já saiu, já, né? Enfim, né? Nunca entrou, né? É uma palhaçada, né? Verdade. Não existe, cara, assim, não existe. Eu fui na sua apresentação, você não mencionou, mas as pessoas... Tem uma pergunta sobre isso, da Funarte, sim. Eu fui presidente da Funarte, Fundação Nacional de Arte, né? E nesse momento o que eu posso dizer é que não é que só não existe Funarte. Não existe Funarte, não existe MINC, não existe nenhuma secretaria. A estrutura que já existia, mesmo a mais fundamental, está sendo profundamente degradada ou está sendo controlada de maneira a tentar fazer com que a política cultural seja dirigida por uma determinada visão ideológica. Então, não existe política cultural, mas é muito mais grave que isso, seria assim. Existe, entretanto, uma concepção de cultura desse governo. E essa concepção de cultura é muito grave. Vou tentar fazer um percurso muito longo, o mais breve possível, tá? Eu diria, seria que o Brasil, desde a colônia, ele tem tem outras também, mas ele tem duas grandes tradições de interpretação do que seria, digamos assim, o sentido e o projeto da cultura brasileira. Uma primeira interpretação, ela vai se formando com a própria formação do povo brasileiro, e ela encontra o seu primeiro momento de formulação clara na obra do José Bonifácio, patriarca da independência. Portanto, final do século XVIII, começo do século XIX. Essa tradição é uma tradição que pensa o Brasil pelo conceito de mestiçagem. Tá? Então, em geral, não é uma tradição que ignora a dimensão perversa da mestiçagem, que ignora o estupro e as assimetrias de poder nas relações de mestiçagem. Mas ela é capaz de ver que, apesar de toda a perversidade, de todo o horror, o fato é que o Brasil se miscigenou, se misturou, sob diversos aspectos, e essa tradição considera que isso é um trunfo civilizatório do Brasil frente ao concerto das nações, do mundo inteiro, e que o melhor caminho para o Brasil seria investir nisso até o fim. Que o problema do Brasil é que a mestiçagem foi incompleta, é que a mestiçagem não foi capaz de erradicar o racismo, as diferenças de gênero, etc. Então, o que a gente deveria fazer era levar isso até as últimas consequências. E tem uma outra tradição que começa assim na década de 30, na década de
30, 40, 50, ela está muito clara na USP, na geração da USP, com o Florestan Fernandes, e depois com a obra do Abdias Nascimento, já nos anos 70. E o seu último avatar são os movimentos chamados identitários, movimento negro hoje, movimento das mulheres feministas, movimento LGBTQI, etc. e tal. Essa tradição, ela pensa a cultura brasileira com uma ênfase nas perversões, nas desigualdades estruturais do passado colonial, tá? E ela acredita que não é possível o Brasil se mover, não é possível o Brasil ter um projeto civilizatório decente se não houver um acerto de contas muito profundo com esse passado colonial. Aqui a mestiçagem está muito ligada. Então, assim, eu diria que a grande disputa cultural do Brasil, a bela disputa cultural do Brasil, a nobre disputa cultural do Brasil, deveria ser entre essas duas tradições. Tá? Só que enquanto a gente estava fazendo essa conversa, veio uma outra coisa. Veio uma outra coisa. Por outras razões, que a gente pode conversar também, e essa outra coisa é essa merda que está aí. Essa merda que está aí não acredita em nada disso, não conhece nada disso que eu falei, não faz ideia. E para essa gente, cara, não tem samba, não tem futebol, não tem axé, dodô, curuzu, não tem vatapá, não tem sarapatel, não tem porra nenhuma, entendeu? Também não tem movimento identitário, não tem direito universal, não tem direito de minoria, não tem porra nenhuma. O que tem é um capachismo colonial imenso. A ideia deles é que o Brasil é uma espécie assim de filial periférica do cristianismo e do capitalismo ocidentais. Então são capachos das matrizes coloniais, Estados Unidos, né? Essa coisa toda. Então eles querem, para eles, essa ideia de cultura deles é, de novo, reacionarismo, é cristianismo reacionário e só. Acabou. Então, como é que essa gente vai reconhecer a grandeza desses mestres que nós perdemos? Nós perdemos. Eles estão loucos para que isso não exista mesmo. Então, finalmente respondendo a pergunta, tudo isso é um projeto, não é por acaso que essas pessoas, nenhuma nota, né, nada. Aldir, Rubem Fonseca, Moraes Moreira, tanta gente, Flávio Migliacci, tanta gente que está indo nesse momento, assim, essas pessoas detestam. E quando você fala a questão do cristianismo, é uma parte do cristianismo muito reacionária. Não é uma parte do cristianismo que a gente vê realmente, como eu acredito, do evangelho, né? Já que está falando de cristianismo, do evangelho, que é o evangelho do amor, que é o evangelho realmente de Jesus Cristo, que chega ao ponto de não só falar que amar ao próximo, mas amar seu inimigo. Não, a questão é o seguinte, é um cristianismo que realmente há uma guerra e eu preciso vencer, seja lá como for, né? É essa guerra cultural e tal, onde todo mundo que não está naquele bolo ali cultural, o resto é comunista. E aí começa uma guerra do inimigo. É assim que eu vejo, não sei se você vê assim também. Eu vejo também, como eu falei há pouco, eu acho muito importante você fazer essa correção, porque o cristianismo tem valores, tem princípios que são extraordinários. Para quem entrou agora na live, de novo, eu tenho uma relação muito próxima, que a minha família é católica, minha avó era católica praticante e, embora isso não seja permitido, assim, digamos assim, na religião oficial, minha avó chegou a rezar missa na cidade do interior dela, de tão ligada que ela era. Mesmo? E a minha mulher é católica praticante, a família dela também. Então, aqui em casa tem símbolos do cristianismo, embora eu seja ateu. Mas sim, concordo completamente com você. Assim. Sim. Legal. Vamos aqui em mais uma pergunta, então, porque tá boa. Meu amigo, vamos lá. Ó. Uma pergunta da Rosângela Medeiros. Uma tia, enfim, gente boa toda a vida, me mandou no WhatsApp. Faz essa pergunta para ele. Que começa assim, ó. Primeiro, manifesto minha admiração pela performance do Francisco Bosco no Papo de Segunda. Sou fã e sempre é muito bom ouvi-lo. Ela começa assim. Vamos lá, agora a pergunta. Obrigado, agradeço. A pergunta é: como Chico avalia o impacto do posicionamento político dos artistas, quer ser de esquerda ou de direita, em suas carreiras nesse momento de tanta polarização política? E essa cobrança realmente é legítima? Cobrança em relação aos artistas? Enfim, como é que você avalia isso aí? Tá. Enquanto a gente conversa, tem várias
observações e perguntas que dá vontade de responder, né? Tem uma aqui Dá, agora dá. da Érica. Para ser comunista é preciso ser ateu. Tem coisa que daria vontade de responder. Mas não dá para a gente fazer tudo ao mesmo tempo, né? A gente responde essa e depois volta para dela. A gente faz esse jogo, então. Responder a sua tia. Como é o nome da sua tia mesmo? Rosângela? Rosângela, tá aqui, ó. Botou. Rosângela. Rosângela, daria para... A Érica dizendo que foi piada. Daria para responder isso de diversas maneiras. O que eu acho mais importante observar sobre a sua pergunta é o seguinte, que se estabeleceu no Brasil dos últimos anos uma divisão política que mudou, e político-ideológica, né, que mudou o papel dos artistas, da maioria dos artistas, na sociedade brasileira. Tá? Antes da formação dessa extrema-direita, os artistas gozavam de um prestígio simbólico junto ao grande público brasileiro, muito grande. E por conta desse prestígio simbólico e por conta também da sua presença em veículos de comunicação de massa, né, eles tinham uma capacidade de influir na sociedade brasileira e até em políticas públicas. Eu lembro que poucos anos a gente viveu isso que a gente está vivendo, a turma lá ligada a Paula Lavigne foi ao Senado, conseguiu influir em políticas públicas relativas ao direito autoral. É absolutamente inimaginável. Não só que uma turma de artistas progressistas, tá, seja capaz de influir em políticas públicas hoje, políticas do governo, mas mais do que isso, o raio de alcance da influência social dos artistas progressistas hoje diminuiu demais, por duas razões. Uma razão está ligada à relativização da força das mídias de massa, por conta da emergência das mídias de autocomunicação, como redes sociais digitais, que fizeram surgir novos ídolos, novas celebridades digitais, né? e que muitas vezes são de direita, são ligadas a esse mundo da direita, que é um mundo muito contemporâneo desse mundo das redes sociais. Eles meio que emergiram conjuntamente. E a direita domina melhor essas ferramentas do que a esquerda ou o campo progressista de uma maneira geral, né? Sim. E a outra razão para essa perda de influência é que a extrema-direita ela vê os artistas progressistas como uma espécie de elite liberal completamente afastada dos valores e da experiência de vida dessa direita. Entendeu? Isso é uma coisa importante, assim. Então, não adianta, cara. Não adianta. Os artistas progressistas, não é só que eles não têm capacidade de influenciar essa base da direita mais radical. Mais do que isso, essa base da direita radical detesta esses artistas, de uma maneira geral. Então, tudo que vem de crítica desses artistas serve, na verdade, como confirmação dos valores e das ideias do grupo bolsonarista. Então, não é só que é ineficaz, não. É pior. Confirma as ideias e acirra a lógica daquele grupo. Entendo. A gente precisa de mediadores, entendeu, Siri? Que é uma coisa que a gente perdeu. Tá faltando tolerância também? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Tudo isso está ligado ao que a gente chama de polarização, né? Hoje saiu uma pesquisa do Datafolha, que até alguns meses atrás, o Brasil estava dividido em 3 terços. Um terço que aprova o Bolsonaro, um terço que era regular e um terço que não gosta do Bolsonaro. Tá? Isso já era polarizado, porque, na verdade, assim, esses 2 polos aqui dos extremos estavam polarizando e, no segundo turno das eleições, esse meio aqui acabava pendulando para um lado e decidia, né? O que está acontecendo? Essa turma do meio está ficando menor ainda, já era, porque está ficando menor ainda. Hoje saiu esse Datafolha, a reprovação do Bolsonaro cresceu muito, graças a Deus, está em 43%, mas a aprovação continua em 33%.
O Surreal, né? pessoal, surreal, surreal. É bom que a reprovação cresça, mas é ruim que a gente perca esse meio. A gente está precisando de mediação, de pessoas que sejam capazes de olhar para os dois lados, de entender as razões dos dois lados, porque por incrível que pareça, até os bolsonaristas têm algumas razões no sentido assim, é muito importante entender como é que isso surgiu, entendeu, Siri? Tem que entender como é que surgiu, porque isso surgiu como resposta a demandas que são legítimas. E que se o pessoal daqui do lado de cá não entender que essas demandas são legítimas, continuar insistindo em determinados erros, continua retroalimentando isso. Uma coisa que você falou foi o seguinte, lá no começo, né? Você falou assim, ó, eu aprendi com muitos conservadores, né, lendo e tudo mais, enfim, tem admiração e tudo mais, enfim, que você não cabe em você, mas você lendo aprendeu muito. Eu quero pegar isso pelo seguinte, né? Nesse momento, de alguma forma, você teve uma tolerância ali ao ponto de ler. Né? Que você poderia continuar lendo uma galera progressista e tudo mais, que faz parte mais do que você compreende, né? Mas só de você ter esse ato, né? Essa escolha de ler os conservadores, isso é muito importante. De alguma forma, me parece que falta muito isso no campo progressista. Da galera chegar e tipo assim, pô, meu amigo, minha irmã, meu irmão, fala aí, por que você pensa assim? Mas não é do tipo, o que você pensa assim ao ponto de, ó, eu já vou te falar a verdade. Não, tipo assim, me ensina aí o que você está querendo dizer. Porque acaba que fica essa polarização do tipo, eu estou certo e você está certo. E muitas das vezes a gente vai por uma onda que nem a gente mesmo sabe, sacou? Nem as pessoas mesmo sabem de onde veio o contexto e tudo mais, tipo assim, de onde veio aquela linha de pensamento. Mas não, como eu faço parte desse grupo aqui, eu simplesmente ataco. Eu acho que é isso, né? O tolerar, que é como você disse, né? Eu acho que está faltando muito amor, e um dos aspectos do amor, da ramificação, é isso, né? É o respeito e a tolerância, que hoje não existe mais, e cada vez mais esse polo vai ficando mais extremos. E aí, né, às vezes tu fica assim, cara, para onde que eu vou? Eu não me coloco ali, nem me coloco aqui, mas, enfim, né? E até mesmo para você se colocar, para você ser jogado pedra é um pulo, né? Porque você pode ser jogado pedra por um lado e pelo outro. Não sei se você sente isso também. Cara, eu concordo com cada palavra que você falou. Assim, e acho muito importante você ter falado isso, e fico com um contentamento político enorme por ver que a sua posição é essa. Eu acredito totalmente no que você falou agora e poderia falar muito longamente sobre isso. Assim, você vê, um exemplo, tá? Escola sem partido. Escola sem partido é, na minha opinião, um projeto de lei horroroso. Horroroso. É uma coisa que vem de um campo reacionário, é uma coisa brutal, é violenta, não vai melhorar a educação brasileira, tá? Vai piorar porque retira da escola determinadas funções que são muito importantes para a formação política de um sujeito desde cedo, que é uma formação ligada à tolerância, justamente contra preconceitos de gênero, de raça, etc. e tal, de sexualidade. Só que qual é um dos argumentos principais do Escola Sem Partido? O de que o campo do ensino no Brasil é dominado pela esquerda. É mentira? Não. É verdade. Tem uma hegemonia da esquerda no campo do ensino no Brasil, do ensino público e do ensino privado, desde o ensino médio até o ensino superior, tá? E é uma esquerda que, às vezes, é intimidadora. Eu passei 9 anos na universidade pública, né? Então eu sei do que eu estou falando. É uma esquerda intimidadora, é uma esquerda que muitas vezes não lê o outro lado, não lê os argumentos do outro lado. Cara, eu tenho 9 anos, eu tenho 9 anos de universidade pública no ensino superior, né? Mestrado e doutorado. E eu raramente tive a oportunidade de ler autores de direita, por exemplo. Eu fiz a minha formação no campo da direita sozinho. É raro, cara. Você vê assim, não é bom. Não é bom, porque quando você não se submete ao teste da argumentação do outro campo, você vai ficando muito dogmático. Você se acostuma a viver num círculo onde todo mundo só confirma o que você pensa, sabe?
todo mundo só confirma as suas verdades elas vão se sedimentando, elas vão ficando assim, duras, pétreas, dogmáticas, portanto, né? Então, é por isso que eu estou falando, assim, é muito importante também que o campo progressista tenha uma consciência Compreenda isso, né? Compreenda isso e tente pensar que esse campo bolsonarista ele não surgiu do nada. Ele surgiu por uma razão. Sim, sim. E eu acho que em 2013 já estava ali um indicativo em relação a isso, né? Que você, enfim, né? Tem uma figura aí, né, dos conservadores que é o pai dessa galera hoje, né? Que é exatamente o Olavo de Carvalho da vida, assim. Quando ele coloca o que você acabou de falar, né? Porque é isso, podem pegar a tua frase aqui agora, né? Esse pedaço e botar, olha, até o Chico Buarque concorda com o Olavo de Carvalho, da relação do tipo, ó, há uma hegemonia cultural. Só que isso, você, né, enfim, né, dessa reflexão compreende que é uma realidade, porém, o que essa galera faz do Olavo de Carvalho da vida, pega isso e gera uma guerra, né? Não tem uma tolerância sobre isso. Então, já que acontece isso, vamos pegar o que há de melhor do conservadorismo, que você mesmo disse, né? Com uma pintada de fé, que é o cristianismo, só que não tem nada de conservador, é muito mais reacionário do que qualquer outra coisa. E aí começa essa colisão que gera, enfim, né, uma instabilidade democrática, gera, enfim, né, é isso, tudo por conta da guerra cultural. Isso é muito perigoso, né? Perfeito, de novo, concordo totalmente. Siri, eu sou um intelectual público. E eu considero que um dos papéis fundamentais do intelectual público é ter um compromisso com a interpretação que te parece a mais correta da realidade, mesmo que isso te obrigue a defender ideias e posições desalinhadas com o campo político-social com que você se identifica no sentido mais amplo, tá? Então, eu me considero um sujeito social liberal. Eu tenho uma mentalidade, ao mesmo tempo, socializante da vida. Eu considero que cada indivíduo deve orientar suas ações também por um espírito coletivo forte, tá? Então, nesse sentido, eu sou um socialista, nesse sentido, mas eu sou um socialista liberal. Tem princípios da tradição liberal que são muito fortes e muito importantes e muito bonitos e devem ser afirmados. E é perfeitamente possível encontrar um equilíbrio entre essas duas tradições, entre esses dois valores. Há grandes pensadores, grandes políticos que são, como eu me considero, sociais liberais. Tá? Agora, como você falou, essa é uma posição difícil, porque normalmente você apanha dos dois lados. Assim, e eu lancei um livro há 3 anos atrás, chamado A Vítima Tem Sempre Razão, que fazia exatamente isso. Eu considero que os movimentos chamados movimentos identitários ou movimentos de grupos minoritários, subalternizados, né, são movimentos dotados de razões fundamentalmente corretas e pelas quais eu luto na minha vida pública e na minha vida privada cotidiana, por igualdade de gênero, por igualdade de raça, por livre escolha de objeto sexual, de identidade sexual, de papel de gênero. Eu concordo com tudo isso. O que, entretanto, não me obriga a concordar com todas as premissas, todos os métodos, todas as ideias desse campo. E no momento que eu escrevi esse livro, esse campo estava com algumas ideias que, na minha opinião, são terríveis. Eu escrevi um livro, ao mesmo tempo, elogiando o que me parecia ser elogiável e criticando o que me parecia ser criticado. Tomei porrada da esquerda, tomei porrada da direita. Mas pelo menos a consciência tua limpa e assim, é isso, a consciência tranquila e colocou que... Seria, eu vou fazer isso sempre. De tempos em tempos, eu boto um aviso nas minhas mídias sociais, aviso, falo, galera, não esperem de mim que eu vou cumprir as expectativas de vocês. Eu não tenho compromisso com expectativa de grupo nenhum. Nenhum. Eu tenho expectativa com o que eu considero moralmente justo, com o que eu considero a leitura correta da realidade, entendeu? Eu não quero crescer muito, porque se você cresce demais, é difícil você crescer muito mantendo-se fiel a esses princípios, entendeu? Porque esses princípios, eles vão sempre decepcionar as pessoas em algum momento, seria. Eu faço questão de decepcionar as pessoas.
Se tem uma frase, eu faço questão, cara, decepcionante. Eu não tenho compromisso com expectativas depositadas sobre mim. Entendeu? Quer uma frase que não me pega de jeito nenhum e que volta e meia eu ouço? Me decepcionei com você. Ah, você falou... Velho, eu considero que a única resposta possível a essa frase, me decepcionei com você, é problema é seu. Eu não prometi nada a você. Não prometi nada a você. Eu não sou fiel às ideias que você tem, aos desejos que você tem. É uma ideia de mito também, né? É uma ideia de mito. Tipo assim, ó, eu escolhi ele, tudo que tem que vir, tudo que chegar dele para mim tem que ser a coisa que, assim, a melhor coisa do mundo, que eu concordo, que você concordar. Não estimulo esse tipo de relação. A relação que eu gosto que eu tenho com as pessoas que eu admiro e que eu gosto que as pessoas tenham comigo, e felizmente, Siri, felizmente a imensa maioria das pessoas tem comigo. Eu diria assim que 99% das pessoas têm comigo. Legal. Assim, Legal. é uma relação de interesse nas minhas ideias, entendeu? E se você achar as ideias produtivas, úteis para a sua vida, você pega e toma aquilo para si. É o meu trabalho, fortalecer o seu espírito, fortalecer a sua ação no mundo. Se você acha as minhas ideias ruins, você tem duas opções. Ou você ignora, entendeu? Se você gosta de mim, das minhas ideias, mas tem uma ideia ali que você não gostou, velho, ignora, segue a tua vida. Ou senão você, educadamente, você vai lá e fala, Francisco, ou fala na sua página, ou fala com seus amigos, Francisco, isso aí eu não concordo, por causa disso. E se você fizer isso, você vai ser sempre bem-vindo. Vale, sim. Sempre bem-vindo. Sim. Duas coisas que eu quero pontuar é o seguinte, né? Enfim, tem muitas palavras aqui, mas vamos lá. Duas coisas que eu quero pontuar quando você fala, né, da hegemonia em relação à universidade, eu acho que é importante pontuar, não sei nem se é o que você compreende, mas me parece que é muito em relação à cultura, né? Aos cursos, enfim, né, mais sociais, mais culturais em relação a ciências sociais, filosofia, história. Porque, assim, em medicina isso não existe. Eu fiz economia, por exemplo. Não é uma realidade. Ao contrário. Ao contrário, né, eu diria, né? Economia sim, ao contrário. Exatamente. A hegemonia do campo da direita. Exatamente. Isso. Medicina, engenharia, por exemplo, é uma outra galera. Isso, estava me referindo mais a humanas. Sim. Quando você colocou universidade, eu acho que é importante pontuar para a galera que está vendo aqui. Outra coisa é o seguinte, quando você fala assim, ó, pô, eu fiz um livro e tal, falei das minorias e tudo mais, pontuei o que você realmente concorda e algumas críticas ali também. Cara, eu sou evangélico. Quando eu comecei aí, né, enfim, a frequentar movimento social e tal, era nítido, assim, isso estou falando em 2014, tá? Para eu me colocar como evangélico, eu pensava trilhões de vezes, sabe qual é? Porque, assim, esse campo progressista, hoje fala, a questão dos evangélicos, do católico, não sei o quê. Mas a realidade é o seguinte, sempre teve um preconceito, pô. E assim, e aí é complicado demais tu falar assim, peraí, eu tô aqui, e aí, enfim, né? Você se colocou como ateu. Eu, na minha perspectiva, o que eu faço é fruto do evangelho, sabe? As ideologias, enfim, né? Assim, o que eu vou lendo vão complementando o que eu acredito a partir do amor de Cristo. Mas isso, assim, se você for colocar isso de uma certa forma... Hoje não, assim, eu aprendi, é isso, né? Antes eu estou falando com 20 anos, hoje eu estou com 27 anos, a consciência vai ampliando e a maturidade vai batendo também, né? Mas cada vez mais eu me coloco assim, isso, enfim, é meu agora, encarnado dentro de mim. Mas antes, você ali jovem, de alguma forma, eu ficava meio que, nossa, será que eu vou me colocar assim? Eu não penso igual a ele, mas, entendeu? E eu acho que é um pouco do que você está falando, esse tipo de crítica que é importante colocar, né? E, enfim, o setor progressista também precisa aprender muito com isso, né? Eu acho que os dois lados... Eu acho que deu uma parada. Não, eu estou ouvindo. De vez em quando está congelando rapidinho. Está congelando o vídeo, mas o áudio permanece. Eu acho importante, seria o seguinte, para mim, o problema a esquerda tem um problema com o cristianismo, tá? Mas o cristianismo também tem um problema com a esquerda. Assim, sim. Né? E aí, assim, o cristianismo que eu afirmo, tá? É o cristianismo do ethos do amor. Então, assim, e o amor significa, né, esse ecumenismo da tolerância, tolerância no sentido de você considerar que qualquer pessoa pode ter direito à forma de vida que desejar, à sexualidade que desejar, né? Que as pessoas não têm diferenças de gênero, de raça, né?
e que o limite da liberdade do sujeito só é limitado pela liberdade de outro sujeito. Então, assim, um cristianismo assim, maravilha. Para mim, na verdade, é o melhor dos mundos, viu, Siri? Assim, se eu pudesse, eu gostaria de ser religioso, porque eu acho que isso dá acesso a... Tem virtudes nisso, mas eu não tenho essa chance. Eu sou ateu, eu não tenho essa chance. Mas eu só seria capaz de ser um religioso se isso tivesse alinhado com os princípios sociais que eu considero fundamentais, né? Que são esses princípios que são os princípios liberais, né? Qualquer pessoa tem direito a ser o que quiser, fazer o que quiser da sua vida, desde que esse desejo não violente outras pessoas, né? Sim. Ó, vou te falar um negócio. Para quem crê no Evangelho assim como eu, e a forma que eu enxergo a vida a partir do Evangelho, eu digo o seguinte: é muito melhor ter alguém, né, que se diz ateu, mas se coloca contra as desigualdades de todas as formas, do que ter um religioso que quer conservar, né, reacionário, melhor, que quer colocar loucuras na vida do outro, ao invés de eu denunciar as desigualdades, eu quero saber, como diversos religiosos, né, quer saber com quem você está se relacionando, como é que é a sua vida íntima. Isso é uma loucura. E quando você lê minimamente, né, enfim, trazendo um pouco para o meu campo, quando você lê minimamente os 4 evangelhos ali, você vê que Jesus Cristo tratava o povão de uma forma com o maior amor possível, sabe? Mas quando ele era mais ríspido, ele era com quem? Com os doutores da lei. E a gente pode ver um pouquinho disso aí, entendeu? Essa é a visão do evangelho que eu tenho para o mundo, sacou? Perfeito. Essa sua leitura do evangelho eu afirmo. Embora se saiba pouco sobre o Jesus Cristo histórico, tem livros formidáveis sobre o Jesus Cristo histórico, e eu não conheço muito essa tradição, mas até onde eu conheço, o Jesus Cristo histórico emerge como uma figura de esquerda, assim, uma figura que prega justiça social, né? Assim. Sim. Eu digo o seguinte, né, para mim, tipo assim, o evangelho que para mim, vamos colocar, é uma linha aqui, né? E aí um Jesus Cristo de esquerda, de alguma forma, vai batendo em vários pontos aqui. Só que é isso, né? Como é uma ideologia, meu irmão, vai sempre ter as suas dificuldades ali, sempre vai ser suas críticas, mas é isso, que tenhamos tolerância quando o outro for colocar as suas críticas. Meu amigo, faltam 10 minutos. Passa e aí rápido. Eu vou tentar passar rápido. Deixa eu escolher mais uma aqui, enfim. Vou falar um pouco da Funarte, né? Acho que é importante também colocar aqui. É a pergunta da Clarice. Vamos lá. Como você avalia a sua passagem pela Funarte? Como foi sua saída, os motivos da sua saída e qual foi o projeto ou legado que você julga ter deixado lá de importante? Clarice coloca. Minha passagem pela Funarte, do ponto de vista pessoal, foi muito importante na minha vida, porque eu conheci de perto a gestão pública, conheci de perto assim, o funcionamento da burocracia brasileira, mesmo que num microcosmo ali do Ministério da Cultura, né? Mas tendo acesso a outros ministérios também. Então foi importante para mim como intelectual público, foi muito importante para mim pessoalmente, mas foi muito decepcionante, assim, porque eu fui chamado pelo ministro Juca Ferreira, que voltava ao cargo, né, depois de ter sido destituído pela Dilma, estava voltando ao cargo. E eu fui chamado pelo Juca para fazer com a Funarte o processo pelo qual tinha passado o Ministério da Cultura em geral desde o Gilberto Gil, que era um processo assim de verdadeira revolução institucional. Assim, o Ministério ampliou muito o seu escopo, transformou em editais, em políticas democráticas e transparentes, toda uma tradição de política de balcão, de financiar projetos de amigos, uma série de coisas que o Gil e depois o Juca, né, dando continuidade, fizeram. Mas a Funarte, por razões políticas, ela ficou um pouco alheia a todo esse movimento renovador porque passou o Ministério da Cultura. Então o Juca me chamou para fazer isso, para reestruturar a Funarte, para repensar a Funarte. Tá? Só que eu entro no segundo governo Dilma, e o segundo governo Dilma, desde os primeiros meses, começou a ser alvejado, né? A Dilma estava numa sinuca de bico já no primeiro semestre do primeiro ano do segundo mandato. Então,
O Aécio Isso. ali já batendo, já, né? A ESA batendo, Enfim. o Lava Jato explodindo, Uhum. então a economia já entrando em recessão. É. Então, assim, do ponto de vista orçamentário, foi uma cagada. E do ponto de vista político, a gente não tinha estabilidade nenhuma, não tinha condição de fazer planejamento. Então, o que a gente fez foi deixamos um plano chamado Política Nacional das Artes, um documento que me parece ainda ser um documento muito útil, assim, se um dia o Brasil voltar a ter, e voltará, um Ministério da Cultura Sim. digno, decente, tem ali mais uma pedra colocada no castelo de acúmulo do pensamento sobre cultura no Brasil. Tem um pensamento sobre o que deveria ser a Funarte nesse novo Ministério da Cultura. E esse pensamento eu continuo sendo fiel a ele, qual é o papel da Funarte. Tem ideias muito boas nesse documento que a gente deixou. Mas é isso, o que a gente conseguiu fazer foi deixar um documento. Meu amigo, olha só, faltam 3 minutos, a galera que me ajuda aqui já mandou aqui para mim, enfim. Eu não sei o que fazer, não sei se a gente marca uma próxima para frente aí. Mas porque, enfim, né, tem mais 8 perguntas aqui, mas eu acho que o papo foi muito bom. Quando passa rápido, é porque realmente foi bom, né? Mas, enfim, se você puder falar mais um pouquinho aí, enfim, agradecer e tal, você que sabe, tá contigo a palavra. Cara, é isso. Eu queria dizer que foi um prazer te conhecer pessoalmente. Gostei muito das suas ideias e acho que as suas ideias elas têm uma perfeita consonância com a sua figura humana. O seu tom de voz, o seu modo de falar, o seu modo de escutar. Tem toda uma generosidade envolvida na sua abordagem. A gente não se conhecia pessoalmente. Uhum. E eu fiquei muito feliz, assim, foi realmente um prazer para mim. E hoje em dia, assim, cada vez que eu encontro um sujeito como você, inteligente, generoso, com boa escuta, eu renovo um pouquinho a minha esperança de que a gente politicamente pode conseguir fazer com que o país entre de novo num trilho próspero, no sentido mais amplo dessa palavra, né, Celice? No sentido humano, no sentido social, também no sentido econômico, no sentido da igualdade. Então, é para isso que eu estou no mundo, assim, para ajudar com os meus recursos a fazer isso. E a gente só consegue ajudar junto. Né? A gente precisa conversar e produzir ideias juntos e produzir uma capacidade de coordenação, de ação juntos. Sim. Foi isso que a gente fez aqui e com as pessoas que nos ouviram, né? As quais eu agradeço também. Que bom, meu amigo. Olha, foi um prazer também ter, enfim, né? Te ver lá na televisão e estou aqui agora trocando essa ideia contigo. É bom maneiro para mim, sacou? E para a galera aí também, enfim, né? Acho que muita gente gostou, muitas falas aqui. Eu só tenho que te agradecer. Eu sei que você é um ateu, mas eu acho que é sempre importante que o amor, enfim, né, do que eu creio, né, sempre te ajude, esteja no seu coração para que você seja essa pessoa maravilhosa, sacou? Para ajudar as pessoas, porque é isso, né? Você pode decepcionar alguém, mas depois as pessoas refletem, realmente, eu creio que ele está certo. Eu acho que a sua figura tem um papel muito importante nesse momento aí que nós precisamos mais de tolerância, né? Não só estando olhando para um lado, mas para o outro também, mas é isso, olhando para um todo. Falar, gente, tem uma terceira aqui, tem um lugarzinho aqui que eu acho que a gente pode caminhar também. Então, assim, muito obrigado mesmo. E aí, 2 coisas. Uma, faltam 40 segundos. Estão pedindo aqui, ó, indica um livro. Eita, caralho. Puta, essa é a pergunta mais difícil que você pode me fazer. Indica o seu, pô. Indica os meus, então. Dá um Google aí. Então eu indico esse. A Vítima Tem Sempre Razão. Que é o meu livro. Só indiquei porque você sugeriu. Boa, tá valendo. E a outra coisa é o seguinte, no 3, a gente vai dar um do aqui para a galera printar, marcar nós dois e a gente reposta aí depois do História. 1, 2, 3. Meu irmão, que Deus te abençoe. Muito obrigado. Valeu, galera. Obrigado aí por vocês estarem aqui até agora. Beijo aí para a família, meu irmão. Fica com Deus. Tá? Para todo mundo. Fica com Deus também. Valeu, tchau, tchau. Valeu.